Podermos estar aqui assumindo o púlpito de sua igreja, e eu confesso para vocês que a minha responsabilidade é muito grande nessa noite. Mas eu confesso para vocês também que o Deus que eu sirvo, o Deus que me chamou, está comigo, assim como Ele está com a igreja também. Eu quero parabenizar a igreja, irmãos do círculo de oração, mocidade, por causa de mais um aniversário que vocês estão completando. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue derramando sobre a vida de vocês graça, unção, poder, autoridade, para que por onde vocês passarem possam ser proclamadores da palavra de Deus, possam ser realmente pessoas que passam e deixam marco de homens e mulheres de Deus. Que Deus continue abençoando vocês e que possa muitos e muitos aniversários aí para frente, né? Para o louvor e glória do nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, que vocês escolheram como tema, ao meditar aqui no capítulo 8 de Romanos, eu tive a impressão de que ele é um divisor de águas no capítulo 8. Por que digo que ele é um divisor de águas? Porque, analisando a primeira pergunta, eu vou encontrar uma resposta nos versículos que antecedem ao versículo 31. Mas quando eu analiso a segunda pergunta do versículo 31, eu vou encontrar então as respostas para ela nos versículos que se seguem, a partir do versículo de número 32, 33 até o 39. Eu chamo a atenção dos irmãos porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, lá por volta do ano 58 depois de Cristo, Paulo talvez nem tinha em mente o que aconteceria aproximadamente 10 anos depois, porque aproximadamente 10 anos depois que Paulo escreve Romanos, através de Nero, lá por volta do ano 67 mais ou menos, uma grande perseguição começa a se levantar contra a igreja. Um grande movimento de perseguição na intenção de acabar com a igreja começa a se levantar. É claro que Paulo já havia começado isso antes da sua conversão, porém, lá por volta do ano 67 depois de Cristo, as coisas aumentam, a perseguição aumenta, o problema se torna ainda muito maior. Segundo a história, nessa época Nero era o imperador de Roma, e Nero, irmãos, foi um dos imperadores que fez umas grandes atrocidades com os servos de Deus. Imaginem, homens e mulheres que eram considerados cristãos naquela época. Nero, através dos seus soldados, pegava aquelas pessoas e, no afã de fazê-los se revoltar
minha alma está segura. Podem acabar com a minha vida terrena, mas eu tenho uma vida espiritual guardada, reservada com Deus no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Paulo mostra para os crentes de Roma, através desta carta, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu vejo importante no capítulo 8 de Romanos está lá no versículo 15 e no versículo 16, quando Paulo diz assim, no versículo 15 e no versículo 16: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus. Será que você pode sentir nesta noite o Espírito Santo dando testemunho aí com o teu espírito que você é filho de Deus? Será que você pode sentir nesta noite o Espírito Santo chacoalhando você, dizendo assim: meu filho, minha filha, por que temer o perigo? Por que temer o mal? Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, não se preocupe, porque com Deus como Pai, Ele cuida de você. Se você é filho de Deus, não se preocupe, porque o Espírito de Deus vai continuar na tua vida, dando testemunho de que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem um Pai amoroso que cuida e cuida muito bem de você. À vista dessas coisas, o que eu vou dizer? Deus é meu Pai, não preciso me preocupar, porque sendo Deus o meu Pai, Ele é dono de todas as coisas. Ele é criador e sustentador do universo. Sendo Deus o meu Pai, Ele quem governa a história, o rumo dela. Sendo Deus o meu Pai, Ele quem determina os tempos em que eu terei que ser provado, para depois eu ser aprovado por Ele. Então, Paulo está dizendo aqui em Romanos: vocês são filhos de Deus, e como filhos de Deus, vocês podem clamar a Ele, chamá-lo de Pai. E às vezes, irmãos, nós perdemos a intimidade com Deus, nós só tratamos Ele como Senhor, como Deus, e esquecemos às vezes de tratá-lo como Pai. Ele quer que nós tratemos Ele como Pai, porque Ele quer nos receber sempre de braços abertos como filho, como filhos, como filhos. E como filhos de Deus, nós temos a convicção de que participamos da vida de Deus. A vida de Deus está em mim, está em você. Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 10: eu lhes dou a vida eterna e jamais entrarão em condenação. Você tem a vida de Deus sobre a sua vida, porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você desfruta da vida de Deus em sua vida. O mesmo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3 e versículo 2, ele diz assim: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Hoje nós desfrutamos da vida de Deus em nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele é o nosso Pai. Aleluia! Para uma igreja que passaria por muitas perseguições, por muitas mortes, Paulo diz assim: quando a morte chegar perto de vocês, não se preocupem não, porque vocês são filhos de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, nós temos o direito de chegarmos até Ele, aleluia, e clamarmos a Ele, e colocarmos nas mãos dEle, dizermos: meu Pai, estou aqui nas tuas mãos, sou teu filho, sustenta-me, guarda-me. Jesus Cristo uma vez diz assim: será que o Pai, por mais ruim que ele seja, se um filho pedir peixe, ele vai dar uma serpente? Se pedir pão, ele vai dar uma pedra? Jesus disse: não, se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Pai tem coisa boa para você aqui nessa noite. O Pai tem coisa grande para você aqui nessa noite. O Pai tem coisa especial para você aqui nessa noite. O Pai tem
seja o nome do Senhor. Eu acho linda a expressão do versículo 18, porque aqui Paulo é profeta, e Paulo diz assim: porque eu estou certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com as glórias com a glória que em nós há de ser revelada. Estou certo que eu vou dizer acerca disso. Não é meu Pai, o que eu vou dizer acerca disso? Tem uma glória que me espera. Tem uma glória que me espera. Aleluia. E a glória aqui, irmãos, pode se referir a um novo corpo ressuscitado que nós, os crentes, vamos receber quando formos arrebatados daqui para estarmos com o Senhor para sempre. Aqui glória pode se referir a isso. Aleluia. E Paulo mais adiante na carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, ele explica isso no capítulo 15, a partir do versículo 42. Paulo dá uma explicação mais pormenorizada e ele diz assim: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, mas ressuscita em corpo espiritual. Tem muita perseguição para vocês passarem, igreja de Roma. Vocês serão mortos, mas tem uma coisa: vocês poderão morrer, porque a perseguição vai ser pesada. Mas eu tenho para mim por certo que as perseguições e as aflições deste tempo presente não podem se comparar com as glórias, ou com a glória que em nós há de ser revelada. Podem cortar com um chicote o corpo de vocês, mas tem uma coisa: vai chegar o dia, aleluia, vai chegar o dia em que, quando o Senhor se manifestar em glória, vocês terão um corpo glorioso, um corpo que não terão marcas mais. Essa é a esperança da igreja, a esperança da igreja, a esperança de uma glória futura. Bendito seja o nome do Senhor. A expressão de Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, porque a nossa cidade está no céu, onde também aguardamos o Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmão, você pode estar passando por lutas e provações, mas tem uma coisa: a glória que se manifestará na sua vida é muito maior do que a provação que você está passando hoje. A glória que Deus tem reservado para você é muito maior do que o que você está passando agora. Então não desanime, não pare na caminhada. Se você chegou até aqui, caminhe mais uma milha, mais 10 milhas, mais 100 milhas, mas não desista, não pare no caminho, aleluia, porque um dia você vai trocar todo o seu sofrimento por uma glória indizível, incalculável. Leve as mansões celestiais, onde o Senhor preparou para mim e para você. E é claro que quando passamos por dificuldades, nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. E aí Paulo mostra isso aqui no versículo 26 e versículo 27. Paulo diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, às vezes eu fico analisando a história, eu fico pensando: como é que alguém conseguia fazer tantas coisas ruins com as pessoas que proclamavam o Evangelho, salvação, que davam libertação para as pessoas? Eu fico imaginando: será que aqueles crentes, irmãos, quando estavam lá com o seu corpo em chamas, pegando fogo, como será que aqueles crentes iam ter condições de orar naqueles momentos?
em chamas. Como será que aqueles crentes poderiam expressar alguma palavra de oração? Aí eu vejo o Espírito Santo ajudando os crentes. Naquela hora que os crentes não sabiam orar como deveriam orar, eu vejo o Espírito Santo não somente consolando, mas eu vejo o Espírito Santo ajudando aqueles crentes. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando no coração daqueles crentes, para que eles pudessem, aleluia, dar a própria vida e não negarem o Evangelho, e não negarem o Jesus que eles estavam servindo. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, eu vejo crentes por tão pouco abandonando Jesus, deixando Jesus de lado. Hoje eu vejo crente por tão pouco dizendo assim: eu não vou mais na igreja, eu vou abandonar tudo, não quero mais saber de ser crente. Por tão pouco, por muito menos do que isso, porque até agora ninguém condenou você à morte, até agora ninguém colocou a sua cabeça numa guilhotina para ser cortada, até agora ninguém pronunciou para você que você vai ser queimado. Ninguém fez isso. Talvez uma palavra que você ouviu e que você não gostou, você simplesmente vira as costas e diz assim: não adianta ser crente, não adianta mais estar na igreja. Ei, larga a mão dessas coisas. Muito mais sofreram os cristãos lá no princípio, e eles não arredaram o pé, eles deram a própria vida, mas não negaram Jesus. Jesus te salvou para você ser homem, para você ser mulher. A luta que você passa não é nada. Então não abandone Jesus, não desista, pegue a sua cruz e siga. Deixa de ser covarde, rapaz. Deixa de ser mole. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 24: salvo meu engano, se te mostrares frouxo, no dia da angústia tua força será pequena. E por que você se mostra frouxo quando a angústia vem sobre a sua vida? Por que você se mostra frouxo no momento em que alguma coisa pequena te acontece? Meu Deus, aleluia. Você esqueceu que o Espírito Santo intercede por você? Você esqueceu que o Espírito Santo ajuda você? Você esqueceu que o Espírito Santo é o seu auxiliador, é o seu ajudador? Esqueceu que o Espírito Santo é o seu conselheiro? Esqueceu que o Espírito Santo é o seu advogado? Por enquanto aqui, enquanto você está aqui? Paulo está mostrando para os crentes: aqui, quando vocês estiverem passando por dificuldades, por lutas, por provações, o Espírito Santo vai ajudar você. O Espírito Santo vai estar sobre vocês e vai interceder para vocês. Não precisa falar nada. Deixa que o Espírito Santo ore por você. Deixa que o Espírito Santo interceda por você. Deixa que o Espírito Santo faça a obra por você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se eu tenho o Espírito Santo que intercede por mim quando eu não sei orar, se eu tenho o Espírito Santo que vem orar em meu lugar, eu não preciso temer nada, porque o Espírito Santo vai interceder por mim. Jesus vai abrir as portas, Ele vai abrir o caminho, eu vou passar a salvo e em segurança, porque o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia, Jesus. Versículo 28, Paulo nos mostra aqui uma outra coisa interessante: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. O que eu entendo com isso? Paulo está mostrando aqui para os crentes: Deus, aquele que escreve a história, tem o domínio de todas as coisas. Ele ainda é Senhor. E tudo que acontece na nossa vida, por mais que possa parecer que é cruel demais, faz parte de um propósito de Deus, e é para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto nas arenas os imperadores romanos achavam que estavam matando os crentes, na verdade eles estavam fazendo um favor a Deus. E enquanto eles matavam 10, o Senhor levantava 100, e aqueles 100 que o Senhor levantava continuava anunciando o Evangelho. De maneira que a história conta que naquela época, se matasse todos os crentes que havia, o Império Romano ficaria vazio. Sabe por quê? Porque os crentes morriam atropelados pelas feras, mas o sangue
5 de Romanos, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança ou paciência. A paciência ou a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança, disse Paulo, não decepciona. A esperança não traz confusão. Por quê? Porque pela esperança o amor de Deus está derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Aprenda as lições da tribulação para a tua vida, porque as tribulações estão produzindo para você paciência. Paciência. Você vai ver que amanhã, depois que você acabar com essa perseguição, com essa provação que você está passando, você vai ver que você vai estar mais perseverante, mais paciente. O seu caráter será aprovado e você vai ver Deus operando na tua vida. Aleluia! E a sua esperança estará aumentada, porque é isso que acontece, porque Deus controla todas as coisas. Deus sabe por que você está passando isso. E não adianta questionar. Não adianta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de número 16 e 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 16, Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Tem luta, não tem? Tem prova? Tem, e muita. Crente que não passa por luta, crente que não passa por alguma coisa, está errado com ele. Todo crente passa por luta, passa por prova, mas ó, Paulo está dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação é leve, é momentânea, mas ela tem um efeito poderoso. O efeito dela é um peso eterno de glória, eterno, irmão. Não tem começo, não tem fim, eterno de glória muito excelente. Eu fico imaginando como será quando chegarmos no céu, estarmos ao lado do Senhor, desfrutando das glórias que Ele preparou para nós. Aleluia! Isso aqui vai ficar tudo no esquecimento, porém nós estaremos adorando aquele que vive e reina para sempre, adorando Ele, porque Ele é Senhor. Aleluia! Aleluia! Agora no versículos 29 e no versículo 30, Paulo aqui apresenta 5 verdades fundamentais que nós devemos guardar. Essas verdades fundamentais estão relacionadas diretamente a Deus, porque Paulo diz aqui nos versículos 29 e versículo 30 de Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: pois aquele que de antemão conheceu também nos predestinou para serem conforme a sua imagem, ou conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Primeira verdade que Paulo ensina aqui, primeira verdade é que o Senhor nos conhece de antemão. Aleluia, Deus. Você pensa que o Senhor te conhece somente depois que você aceitou Jesus como Salvador? Você acha que você passou a ser conhecido pelo Senhor só depois que você levantou a mão e disse assim: Jesus, eu te aceito como Salvador? Salmo de número 139, versículo 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Aleluia. E os versículos que seguem, os versículos do Salmo 139, os versículos 3 ao versículo 16, você vai entender, eu vou entender, nós vamos entender que quando o salmista escreve estes versículos, ele está mostrando a maneira que Deus nos conhece. Desde quando Deus nos conhece? O salmista diz assim: tu me criaste no íntimo do meu ser, tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste. Tu me teceste, tecer, entrelaçar regularmente os fios, fazer teia ou tecido com fios. Isso aqui trata dos nossos tecidos quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe. O Senhor já conhecia você lá.
Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma relação sexual normal, só para você ter uma ideia de como o Senhor já te conhecia. Uma relação sexual normal, são aproximadamente mais de 300 milhões de espermatozoides que são eliminados no homem para o útero da mulher. Esses mais de 300 milhões de espermatozoides que são eliminados no homem para o útero da mulher, eles vão brigar por um único óvulo que vai ser fecundado. E quando este espermatozoide estava lá brigando com este único óvulo que ia ser fecundado, Deus olhou para você e disse assim: é você que vai nascer. Aleluia, Deus. É você que vai nascer. Aleluia, Deus. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Quando você nasceu, era simplesmente um esperma lá lutando para entrar no óvulo e fecundar. Deus já estava olhando para você, estava dizendo assim: é você que eu quero. É você que eu quero. É você que eu quero. Porque Ele já te conhecia antes de você ser gerado pela sua mãe. Antes de você ser gerado no útero da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Aleluia. Tu me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. Aleluia, aleluia. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados para mim e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus não somente te conhece, como Ele escreveu toda a tua história. O que você não sabe que vai acontecer daqui a 10 anos na sua vida, Deus lá do céu está dizendo assim: já está escrito antes de você nascer, já está escrito. Vai acontecer porque eu escrevi, já está escrito. Ele já te conhecia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. A segunda verdade que Paulo ensina aqui é de que nós fomos predestinados por Deus. E aqui, quando Paulo usa a palavra predestinados, não significa aquela predestinação que se prega por aí, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo diz aqui que nós fomos predestinados por Deus para sermos a imagem de Jesus Cristo. Aquela imagem perdida no Éden por causa da queda do homem, o Senhor está dizendo assim: em Jesus Cristo eu vou predestinar vocês para serem a imagem dele outra vez, para receberem a imagem dele outra vez. Então o Senhor nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Aleluia. Se alegre com isso, porque aquilo que o homem perdeu lá no Éden, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, fez com que isso fosse restaurado para louvor e para a glória do nome de Jesus. A terceira verdade que Paulo ensina aqui é que nós somos chamados por Deus. Chamados. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, disse Jesus. João capítulo 15, versículo 16: escolhi a vós, vos nomeei para que vades deis fruto. Aleluia. Eu acho lindo, irmãos, porque na verdade nós fomos chamados por Deus. Nós podemos nos basear aqui em Jeremias no capítulo 1, quando Jeremias, na sua chamada, ele começa a se lamentar com o Senhor, a dizer que ele era pequeno, que ele não podia fazer nada, que ele não sabia falar. Aí no capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Glória a Deus. Sabe desde quando você é escolhido de Deus, chamado do Senhor? Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor olhou para você e disse assim: esse camarada que vai nascer aí, ele vai ser, eu vou chamar ele para a minha obra e ele vai ser grande na terra. Esse camarada que está sendo formado, gerado aí, como eu já conheço ele,
aqui é que nós somos justificados, ou seja, judicialmente nós somos colocados livres. Havia uma sentença que caía sobre nós, porém, o Senhor Paulo diz aqui que por Ele, por Deus, através de Jesus, nós somos justificados. Não há nenhuma condenação, por isso Paulo fala, não há nenhuma condenação, porque nós somos justificados, recebemos a justiça do Senhor em nossa vida. E a quinta verdade que Paulo ensina aqui é que nós seremos glorificados. Há uma glória muito grande que espera por você. E nós precisamos lutar por ela. Precisamos lutar por ela, porfiar por ela. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? O que vamos dizer acerca dessas coisas? Aí Paulo continua dizendo aqui no capítulo 8, versículo 31, diante de tudo isso, o que vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, se Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Se Deus é por nós, quem poderá permanecer em pé no nosso caminho diante de nós? Se Deus é por nós, o gigante pode se levantar, mas ele vai cair. Se Deus é por nós, a luta pode ser grande, a luta pode ser ferrenha, porém, o mesmo Deus que permite a luta, Ele traz a vitória com ela. Se Deus é por nós, irmãos, nós podemos passar pelo vale, mas lá no vale Deus vai estar conosco. Se Deus é por nós, nós podemos até entrar dentro da fornalha, mas dentro da fornalha Deus vai estar conosco. Se Deus é por nós, nós podemos até ser lançados na cova dos leões, mas lá na cova dos leões o Senhor vai dar ordem para os leões, eles vão dormir a noite toda e você vai sair de lá ileso. Se Deus é por nós, não há demônio no inferno que possa impedir a tua vitória, não há demônio no inferno que possa impedir o agir de Deus na sua vida, porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, aleluia, vitória é garantida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é. Isaías 54:17. Podem até fazer ferramenta contra você, mas elas não prevalecerão. Aleluia. Podem até preparar ferramentas contra você, mas elas não prevalecerão, porque Deus é na sua vida, porque Deus batalha por você. Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos, não com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Se Deus é por você, Ele está trabalhando em teu favor. E se Ele está trabalhando em teu favor, pode ter certeza de uma coisa: o gigante Golias que te afrontou até hoje, Deus vai colocar ele por terra. Aleluia. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Aleluia. Deus é por você. E aí eu acho lindo as expressões de Paulo, né? Quem é que pode proclamar uma palavra de juízo contra você? Versículo 33. Versículo 33. Quem é que fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é? Quem é que vai achar alguma culpa dos escolhidos de Deus? Por que Paulo diz isso? Porque Paulo diz assim, na sequência do versículo: foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que vai apontar o dedo em risco para te acusar? Porque nós temos um advogado lá no céu, e esse advogado está dizendo assim: não há condenação sobre ele, porque o meu sangue o purifica, o meu sangue o lava, o meu sangue o redime, o meu sangue o justifica. Aleluia. Então ninguém pode condenar a igreja, ninguém pode condenar a igreja, porque a igreja está justificada. Aleluia. Ninguém pode acusar a igreja, ninguém. Quem é que vai condenar a igreja? Quem é? O inimigo das nossas almas, o nosso acusador. Ele vai condenar a igreja.
Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás. Então, se o diabo sussurrar no seu ouvido, ei, mostrar para você o seu passado, o que você praticou, faça como Martinho Lutero, você colocou uma lista aí de pecados que eu cometi, e acrescenta aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, aleluia. Aí Paulo: quem poderá me separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem vai poder nos separar do amor de Cristo? Quem vai poder nos separar do amor de Cristo? Aleluia, aleluia, aleluia. 162 depois de Cristo, imperador de Roma na época, Marco Aurélio, salvo engano, Marco Aurélio, ele chama o bispo de Esmirna, pastor Policarpo, e a sentença era a mesma para todos. Ele diz assim: se você blasfemar de Jesus, eu vou colocar você em liberdade. Se você negar a Jesus, eu vou te dar liberdade. Policarpo olha para o imperador romano e diz assim: durante 86 anos da minha vida eu sirvo a Jesus, e Ele nunca me fez mal algum. Não é agora que eu vou negá-lo, não é agora que eu vou blasfemar do nome dele. E a história conta que então aquele imperador, muito irado, falou assim: você vai morrer nesse eu morro, mas não nego Jesus. E o espetáculo seria na arena do Coliseu, iriam soltar os leões famintos para destruir Policarpo. Porém, o homem que tomava conta dos leões já havia terminado com o espetáculo, e ele se recusou a soltar os animais outra vez. Então o imperador de Roma disse assim: mas ele vai morrer. E a multidão começou a dizer assim: tem que matar esse herege, tem que matar esse blasfemo, tem que matar ele. Aí então deram uma ideia: vamos queimá-lo vivo, vamos queimá-lo. E pegaram Policarpo. Policarpo disse assim: vocês não precisam pregar as minhas mãos, porque eles pregavam as mãos do homem que ia morrer com uma estaca. Eu não vou me movimentar, podem somente me amarrar. E pegaram Policarpo e amarraram, e fizeram como que um monte de lenha em volta de Policarpo. A fogueira estava pronta, e começaram a colocar fogo. E quando estavam colocando fogo naquela lenha, a história diz que o fogo, ele queimou tudo em volta, mas não tocou em Policarpo, não tocou naquele homem de Deus. Aleluia. E quando o imperador vê que o fogo não foi capaz de tocar Policarpo, de queimar, de destruir a vida de Policarpo, então ele ordena um dos soldados: vai lá e transpassa a espada nele, porque ele tem que morrer. Ele vai morrer, nem que for na espada. Aí transpassam a espada em Policarpo. Policarpo morre. Aí colocam o seu corpo para ser queimado. Mas a lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que Policarpo, ele foi tão fiel, aleluia, que no momento em que ele estava morrendo, eu creio que ele estava dizendo: Jesus, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor. Eu morro aqui, mas eu vou estar contigo aí daqui a pouco, Jesus. Versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, pode se levantar tudo que se levantar, irmãos, mas nós somos mais do que vencedores. Ele
a tua cabeça. Glória a Deus. Erga a tua cabeça. Aleluia. E creia que se Deus te chamou, Deus te sustenta. E creia que se Deus tem algo a realizar na sua vida, Ele é o Deus que, se for preciso, Ele providencia corvo para te levar comida. Se for preciso, Ele providencia viúva para te sustentar. Mas uma coisa pode ter certeza: aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. A obra que Ele tem para realizar na tua vida, Ele vai realizar. E se você passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai estar contigo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique em pé junto comigo nesse momento. Tem alguém que ainda não é crente no nosso meio? Tem alguém que ainda não é crente? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Alguém que ainda não é crente? Tem alguém que ainda não é crente? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Não tem? Todos somos crentes? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que está precisando de uma bênção de Deus? Dê um sinal assim com a sua mão. Está passando por dificuldades, por lutas, por provas. Tem alguém que está passando por momentos assim na vida? Tem alguém que está dizendo assim: Deus, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não... Tem alguém? Está tudo bem com você? A sua vida está uma bênção, não tem problema, não tem dificuldade? Vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite. Se você puder, vem aqui à frente. Deus, que maravilha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus, eu sei que Deus é por você, eu sei que Deus é na sua vida. Então se Deus é na sua vida, se Deus luta por você, levante a tua cabeça. Aleluia. Porque se Deus é por você, tudo que se levantar contra a tua vida para te destruir, para acabar com você, você tem um escudo de Deus na sua frente. Aleluia. E Deus vai guardar a tua vida, Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, e você vai ser mais do que vencedor. Fecha os teus olhos, curte a tua cabeça. Espírito Santo, Espírito Santo, levanto-me vicante, rebaixando a ramassa. Levanto-me me chando a rabacanta, rebaixando a rabarrai. Levanto que a buir, demande, conta, rebaixando a rabarrai. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu pairas aqui nesta noite, e eu sei que quando o Senhor está pairando, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa de especial tem de acontecer no meio do teu povo. Aqui está, Senhor, a tua igreja reunida.